Piracicaba, agora chegou o dia de você tirar suas dúvidas sobre INSS, sobre a sua aposentadoria. E você participa conosco, 991411048. Pergunta chegando com a Maria? Pois não, Maria. Vamos lá, seguindo com as nossas perguntas, a nossa listinha aqui. Você está assistindo, já mande a sua dúvida, tá? Olha a Flávia, ela diz o seguinte: trabalhei numa empresa que faliu e não recolhia meu INSS. Vou conseguir reaver esse tempo quando for me aposentar? Flávia, boa noite. Vai sim conseguir reaver esse tempo quando for aposentar. Por quê? O vínculo está na carteira, tá? Então a carteira de trabalho, Flávia, é prova do vínculo. Se o empregador, se o patrão, se a empresa não contribuiu, o empregado não pode ser penalizado, Flávia. Porque a obrigação de contribuir não é do empregado, e sim do empregador, e do patrão e da empresa. É a obrigação deles contribuir e não do empregado. Se a empresa, o patrão, o empregador não contribuiu, o empregado não pode ser penalizado. Desde que, Flávia, o vínculo esteja na carteira, não tenha rasura e nem indício de fraude. Então, a empresa que não contribuiu, se ela registrou o seu vínculo, Flávia, na sua carteira, corretamente, colocou as anotações gerais, alteração de salário, férias, contribuição sindical, fique tranquila, porque a carteira, como eu disse e repito, ela é prova do vínculo. Então, se o vínculo está corretamente na sua carteira de trabalho, Flávia, deita a cabeça no travesseiro e durma, que nós vamos fazer valer, sim, esse vínculo na sua vida contributiva quando a senhora for se aposentar. Agora, guarde essa carteira em 7 chaves, porque ela é a sua única prova. Única prova, né? Única prova. Se você perder a carteira, claro, nós temos outros documentos, tá? Mas como você tem a carteira, guarda ela bem guardada, que vai ser de extrema utilidade quando for aposentar, para que esse tempo que a empresa não pagou seja computado na sua vida contributiva. Mas a resposta é sim, vai sim averbado na sua vida, vai ser averbado na sua vida contributiva e vai contar na sua aposentadoria, no seu tempo de contribuição e no salário, bem como que a senhora vai receber no futuro. 991411048, tire suas dúvidas ao vivo aqui com o Leandro da Defere. Você participa mandando pelo WhatsApp ou ligando 2534-1234 ou pelo WhatsApp 991411048. Pois não, Maria. Vamos para mais uma dúvida de hoje. Agora é a vez do Júlio, que quer saber o seguinte: aposentadoria por idade é melhor do que a antiga aposentadoria por tempo de contribuição? Vamos lá. Júlio, as duas têm prós e contras. As duas, tá? A antiga por tempo de contribuição tem o temido fator previdenciário, que é aquele que achata o valor das aposentadorias. Já a aposentadoria por idade tem o temido coeficiente, que também achata o valor das aposentadorias. Então, as duas modalidades têm os prós e os contras. Tá? Agora, não que uma não é boa, a outra é ruim. Não, precisa fazer os cálculos para ver quais das duas vai te pagar maior valor de aposentadoria. Claro que nem todos, Júlio, têm condições de se aposentar na antiga por tempo de contribuição. Só pode se aposentar na antiga por tempo de contribuição o homem que em 2019 tinha no mínimo 33 anos de tempo de contribuição e a mulher que em 2019 tinha no mínimo 28 anos de tempo de contribuição. Estes homens e essas mulheres ainda podem se aposentar na antiga por tempo de contribuição. Já os homens e as mulheres que não tiverem 33 se homem ou 28 se mulher de tempo de contribuição em 2019, estes vão se aposentar nas chamadas regras de transição ou na chamada aposentadoria por idade. Então não tem certo e errado, Júlio. Não tem certo e errado. No escritório nós temos clientes que se aposentam na antiga por tempo de contribuição, temos clientes que se aposentam nas regras de transição, que são as novas por tempo de contribuição, e temos também clientes que se aposentam na por idade, tá? E tem clientes, Júlio, que se aposentam na por idade com valor alto, tá? Olha só. Alto, porque há uma falácia aí, Neto, que quem se aposenta por idade aposenta no salário mínimo. Está errado, Júlio. Está errado isso. Está errado. Tudo vai depender, Júlio, de como se contribuiu para o INSS.
Se contribuiu no decorrer da sua vida contributiva acima do salário mínimo, você vai aposentar acima do salário mínimo, mesmo sendo na chamada aposentadoria por idade. Eu tenho clientes no escritório que se aposentaram com o teto na por idade. Isso durante toda a vida dele de atividade, de trabalho, ou tem uma regra de alguns anos antes de se aposentar? Neto, julho de 94. Tá? Então, o senhor e a senhora que tem dúvida. Leandro, como que é feito o cálculo das aposentadorias? Qual é o cálculo que a INSS faz para chegar no valor de uma aposentadoria? Simples, gente. O INSS vai usar os nossos salários de contribuição a partir de julho de 94 para frente, né? Isso sempre. Daqui a 20 anos a mesma coisa também, enquanto não mudar. Isso, enquanto não mudar. Então, por exemplo, Neto, quem está aposentando hoje em 2025? O INSS ele vai pegar os salários dessa pessoa a partir de julho de 94 até maio de 2025. O primeiro passo é esse. Pega esses salários, traz todos eles para cá, corrige monetariamente, soma todos eles e divide pelo número de todos. Ou seja, faz uma média aritmética simples. Achou a média, aí depende qual modalidade que ele vai aposentar, porque dependendo da modalidade, vai ser aplicado ou o coeficiente ou um fator previdenciário. Ou, dependendo da modalidade, não é aplicado nada, como, por exemplo, a chamada aposentadoria por tempo de contribuição, na regra pedágio 100%. Nesta modalidade não tem fator e não tem coeficiente. Faz a média de 94 até hoje e paga 100%. Esta é a melhor modalidade. A aposentadoria por tempo de contribuição, pedágio 100%, é o sonho de consumo do trabalhador brasileiro e como eu falo, ela é a Ferrari das aposentadorias. Então essa, Neto, quando meu cliente me dá a honra de vir no escritório, eu miro inicialmente na pedágio 100%. Tá? Então, se o meu cliente consegue, é essa que nós vamos buscar. Se ele consegue por tempo de trabalho. Por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição, né? Então, a pedágio 100%, Neto, ele tem que pagar uma multa de 100% do tempo que faltava em novembro de 2019 para ele completar 35 anos de tempo de contribuição se ele for homem ou 30 de tempo de contribuição se ele for mulher. Então, ele paga uma multa de 100%. Vamos pegar um exemplo aqui, Neto. Vamos pegar um exemplo que o nosso telespectador, em novembro de 2019, ele tinha 30 anos de tempo de contribuição. Quanto faltava para 35? 5. Então, ele paga os 5 que falta e mais um pedágio de 100% de 5. Ou seja, que é mais 5. Então, ele paga 10 anos e aposenta na regra pedágio 100%. Tudo isso a gente faz no escritório, tá, Neto? Então, tudo isso a gente faz lá. Então, o nosso foco inicial é a 100%. Claro que nem todos conseguem essa modalidade, mas esse é o nosso foco principal, a pedágio 100%. Quando o nosso cliente não consegue a 100%, nós vamos mirar na regra por pontos, que também é uma regra muito boa, tá? Que não paga igual a 100%, mas quase. Temos também a terceira opção, que é a regra pedágio, a regra idade mínima progressiva, que é uma terceira opção muito boa. E, por fim, nós temos a pedágio 50%, que também é uma regra muito boa. Então, nosso foco inicial é a 100%. Não havendo a possibilidade na 100%, nós vamos mirar na por pontos. Não havendo a possibilidade na por pontos, a idade mínima progressiva. E não havendo a possibilidade na idade mínima progressiva, nós vamos na chamada pedágio 100%. Mas que o nosso cliente vai sair bem aposentado, isso não tem a dúvida, né, Arthur? Nós não vamos deixar um centavo do que é do nosso cliente no INSS. Ele vai aposentar fazendo valer tudo aquilo que lhe é de direito. 991411048 2534-1234. Tire sua dúvida sobre aposentadoria pelo INSS ao vivo com o Leandro da Defere. Pois não, Mar? Vamos lá, seguindo com as nossas dúvidas aqui. Agora é a vez do José. Ele diz o seguinte: estou afastado há 15 anos em auxílio-doença e tenho 27 anos de contribuição. Existe a possibilidade de uma aposentadoria, Leandro? José, eu precisaria saber se esses 27 anos é computando esses 15 anos ou não. Tá? Então, me parece aqui, lendo a sua pergunta, que sim, que dentro dos 27 anos tem esses 15 anos de auxílio-doença. Se não tiver esses 15 anos, eu já digo aqui que sim. Tá? Então, se é 27 e mais 15, sim, já dá para
aposentar o senhor. Porque muitos, Neto, acham que o tempo de afastamento não conta no tempo de contribuição. Isso não é verdade. O tempo de afastamento conta no tempo de contribuição. Então, o senhor e a senhora que ficou afastado ou aposentado por invalidez, eu vou perder esse tempo, Leandro, no meu tempo de contribuição? Não, não vai. Não vai. Nós vamos computar o tempo de auxílio-doença e de invalidez no tempo de contribuição. Então, José, se for 27 anos, o tempo total que o senhor tem, eu precisaria de mais informações, como, por exemplo, a sua idade, tá? Mas tudo indica, com 27, o senhor vai aposentar só com 65 anos de idade, na chamada aposentadoria por idade. Mas eu preciso de mais informações, José. Primeiro, se esses 15 anos estão dentro dos 27 ou não, e também a sua idade. Com essas duas informações, eu te passo dia, mês e ano que o senhor vai se aposentar. Conte comigo, estou à sua disposição. Defere no programa Piracicaba agora. Você já anotou o número da Defere? Está na sua tela para você ligar, marcar um horário para sua consulta, que é assim que funciona, viu? Você liga, marca um horário e você vai passar pela consulta. 3377-0270, telefone da Defere, ou 3377-0280. Os dois telefones da Defere para você marcar o seu horário. Fica aqui em Piracicaba. Neto, eu estou assistindo o programa de fora, estou assistindo de outra cidade, outro estado. Você pode fazer online também com o Leandro, tá bom? É só você ligar nesse telefone fixo e combinar com a equipe e você vai fazer sua consulta online, que é a mesma coisa, tá bom? 3377-0270, 3377-0280. Pois não, Maria? Vamos lá, para mais dúvidas de hoje, mande também a sua aqui para o nosso WhatsApp, tá aí na sua tela, é do Adelino Sérgio. Quero saber com quantos anos pode aposentar com deficiência física. Sou registrado. Vamos lá, Adelino, a chamada aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, o governo, ele dividiu em 3 níveis a deficiência. Ele dividiu deficiência grave, moderada e leve. Um homem com uma deficiência grave, Adelino, tem que ter 25 anos de tempo de contribuição. Um homem com uma deficiência moderada, 29. E um homem com uma deficiência leve, 33 anos de tempo de contribuição. Então, se a deficiência do senhor for grave, o senhor vai se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição. Se for moderada, 29. Se for leve, 33. Então, para eu te dar uma resposta exata, eu preciso saber se a sua deficiência é grave, moderada ou leve. Tá? Então eu preciso dessa informação. Se for grave, 25. Moderada, 29. Leve, 33. Então conte comigo. Peça uma carta para o seu médico. Marca o horário comigo. Leva no escritório. Eu vou ler a carta e vou saber se vai ser grave, moderada ou leve. Estou à sua disposição. 991-41-1048, participe conosco, mande sua pergunta. A gente tem uma ordem de chegada, né? O Leandro vem sempre às terças aqui conversar com você de casa, então sua pergunta, ela está ali para ser respondida. Portanto, acompanhe, avise os amigos, os familiares. Olha, o Leandro vai estar terça-feira lá respondendo sobre questões de aposentadoria. A sua dúvida, com certeza, é dúvida de mais pessoas. Pois não, Maria? E, aliás, deixa eu avisar o pessoal que, porventura, mandou alguma dúvida e não conseguiu assistir, né? O Leandro respondendo aqui no ao vivo ou na reprise pela TV. Todas as participações do Leandro, a gente tem uma playlist no nosso YouTube que você pode ir lá e olhar. Esses dias mesmo, acho que foi ontem, um senhor refez a pergunta e falou, olha, o Leandro respondeu, e o Leandro já tinha respondido há alguns dias, né, algumas semanas atrás. Então a gente orientou, olha, procura lá no nosso YouTube, que lá fica registrada todas as participações do Leandro na íntegra, né? No Instagram também, mas no YouTube ela tá completinha. Então procura lá se de repente você fez uma pergunta e não conseguiu ver o Leandro responder aqui ao vivo, tá bom? Mas vamos seguindo. Agora é a vez da Lúcia, que diz o seguinte: trabalhei um tempo, 1 ano, sem registro. Como vai ser quando me aposentar? Lúcia, o tempo de trabalho sem registro, o tempo de trabalho
100% informal, o INSS ele não aceita. Ele não aceita. Então, eu preciso saber assim, Lúcia, a senhora não tem nada, nenhum documento do vínculo, por exemplo. Isso, é bom dar exemplo, né, Leandro? Quais são os documentos, né? Neto, por exemplo, Neto, não teve o registro na carteira. Mas, quem sabe a Lúcia firmou um contrato individual do trabalho. Perfeito. Esse contrato, Lúcia, é prova. Leandro, não tem o contrato. Então, vamos lá para o segundo, Lúcia. O termo de rescisão contratual. Quem sabe a empresa fez um termo de rescisão. Perfeito. Não registrou, mas fez um termo. Esse termo é prova. Não tenho também, Leandro. Uma terceira opção. Ficha de registro. Não registrou, mas a empresa registrou no livro lá de funcionários da empresa. Aquele livro que a gente assinava, né? Assina, né? Isso, aquele livrão que cada empresa tinha, onde constava todos os funcionários que já trabalharam na empresa. Se tirarmos uma cópia da sua página daquele livro, também é prova, Neto. Legal. Outros documentos, Lúcia. Olerites, também é o documento. Um quinto documento, o extrato analítico do fundo de garantia. Porque pode ser que a empresa não pagou o INSS, Neto, mas pagou o fundo de garantia. Perfeito. Se puxar na caixa o extrato, aparecer o vínculo, também é prova. Aí se a senhora falar, não, Leandro, eu não tenho nada disso. Foi 100% informal. Neste caso, Lúcia, o que precisa fazer aí é procurar um profissional da área trabalhista e ingressar com uma ação trabalhista contra a empresa. E se a senhora ganhar lá, tiver uma sentença a seu favor na Justiça do Trabalho, nós vamos usar essa sentença como início de prova no INSS. Aí nós vamos juntar essa sentença, mais testemunhas, para que esse tempo seja averbado na sua vida contributiva, Luciano. Então, o caminho é esse. Eu sempre aconselho, Neto, quem trabalha informal, que pague o INSS por conta própria. Sim, sim. Aí não tem dor de cabeça. Não tem dor de cabeça, então, né? por exemplo, o senhor e a senhora que está trabalhando informal, compra o carnezinho laranja, marca o horário comigo lá, eu vou preencher o código certo, o valor certo, vai pagando. Importante. Se a empresa resolver contribuir, para de pagar o carnê, que aí começa o vínculo. Já se a empresa não pagar, não perdeu o tempo, está garantido, Neto. Então o caminho é esse, Luciano. Conte comigo, estou à sua disposição. 991-41-1048, 2534-1234. Deixa eu colocar na tela grande o telefone da Defere, por gentileza, para você ligar. Tá aí, ó. Esse é o telefone da Defere, 3377-0270 ou 3377-0280, para você participar sempre conosco aqui, mas para você fazer a consulta é nesse telefone aqui que você vai ligar. Vai ligar e vai marcar, tá bom? Marca o horário e aí a consulta vai ser feita pela Lia, pelo Leandro. Ele vai te explicar tudo sobre a sua aposentadoria, porque cada aposentadoria ela é diferente, ela é individual. Cada situação é uma situação. A gente trabalhou na mesma empresa, mas cada situação é do jeito, né, Leandro? Neto, posso falar para você? Pode, claro. Essa semana, 3 veras do escritório. Olha só. Nós tivemos a aprovação das aposentadorias das veras. Uhum. Na semana foram vários clientes. Dentre esses clientes, 3 veras. Olha só, uma vera aposentou com um salário mínimo, 1.518. Uhum. Uma outra vera aposentou com 2.800 e alguma coisa, não lembro aqui com exatidão. R$2.800, vamos arredondar. E a terceira vera, Maria, se aposentou com 5.300. Poxa. Então veja. Diferente. Nomes iguais, porém aposentadorias diferentes. Então, Neto, veja, precisa aposentar bem, Neto. Claro. Tá? Ah, Leandro, mas e essa que aposentou com salário mínimo? É porque a vida contributiva dela foi feita a partir do salário mínimo. Ela sempre pagou o salário mínimo. Então, quando sempre paga salário mínimo, Neto, o sempre quando que pode mudar? Desde julho de 94. Sempre 94. Então ele pega julho de 94. E quem veio trabalhar depois, Leandro? Quem começou a trabalhar depois, por exemplo? Como é que programa isso? Boa. Aí pega a vida contributiva toda. Toda. Beleza. Então, por exemplo, quem já trabalhava antes de 94, o tempo de contribuição vai ser computado todo, tá, Neto? Certo. Só o salário que será de 94 para frente. Agora, quem começou, por exemplo, ingressou no mercado de trabalho em 2005, aí é a vida contributiva toda dele. Tá? Perfeito. Porque ele começou a trabalhar... Depois da regra, depois que mudou a regra. Depois da regra, exato. Então, veja, 3 veras no escritório aposentaram.
essa semana, porém uma com salário mínimo, outra com 2.800 e a outra com 5.300. Olha. Então veja, a gente consegue para o nosso cliente, Neto, o máximo, tá? Então se o nosso cliente, o máximo dele é um salário mínimo, nós vamos lutar pelo mínimo. Porque o bom de aposentar com salário mínimo, Neto, é que não tem defasagem. Claro, Tá? Quem aposenta acima do mínimo, todo ano vai caindo, né? Lembra, o senhor e a senhora, sempre a gente ouve, aposentei com 6 salários mínimos, hoje recebo 3,5 salários mínimos. Por quê? Todo ano vai tendo a defasagem. Vai ter defasagem. Porque o índice de correção são diferentes. A aposentadoria é um índice e salário mínimo é outro. Então vai tendo a perca anual. Então o bom de aposentar com o mínimo é que não tem defasagem. Agora, se o meu cliente tem direito, Neto, a aposentar com valor a mais, nós vamos buscar, que nem o caso da segunda Vera, perdão. Uhum. Segunda Vera foi 2.800. Veja, Neto, quando eu dei a notícia para ela, ela achou que seria um salário mínimo. Olha só. Tá? Mas nós conseguimos uma regra muito boa, que eu disse aqui nas perguntas anteriores, que foi a regra idade mínima progressiva. Então, a segunda Vera, Neto, olha só, a segunda Vera não tinha direito à regra pedágio 100%, mas ela tinha direito à regra idade mínima progressiva. A 100% dela pagaria 3.000, era 3 redondo quase, Neto. Uhum. Nós conseguimos a outra regra, que é a idade mínima progressiva, e deu 2.800 e alguma coisa. Foi quase 100%. Sim. Já a terceira Vera, nós conseguimos aposentar ela na 100%. E aí ela aposentou com 5.300. Olha só. Então, se as Veras não procuram a DEFERE, Neto, pode ser que a Vera que aposentou na 100% aposentasse na idade mínima progressiva, e aí caísse de 5.300 para 4.500. A Vera que aposentou na idade mínima progressiva pode ser que pegasse a 50% e caísse de 2.800 para 1.500. E a Vera que aposentou com salário mínimo pode ser que nem conseguisse se aposentar, tivesse o benefício dela negado no INSS. Então, o senhor e a senhora que ainda não se aposentou, procure um profissional especializado. Se quiser dar a honra para nós da DEFERE, estamos à disposição. Mas se não for nós, procure um outro escritório. Mas não vá só no INSS. Não vá só. Porque o senhor pode até aposentar se for só, mas pode perder muito dinheiro. Muito dinheiro. Então não vale a pena. O melhor investimento, Neto, eu sou suspeito de falar que nós somos proprietários da DEFERE, mas o melhor investimento é contratar um escritório especializado. Porque a aposentadoria aposenta uma vez só. Uma vez só. Quando tudo te deixar, quem vai estar lá com o senhor e com a senhora vai ser a sua aposentadoria. Quando a sua força de trabalho não for como é hoje, né? Hoje eu conversei com uma senhora que tinha, né, estava com 80 e poucos anos, a força de trabalho dela hoje não é como era com 50, 60 anos. Então, quando a sua força de trabalho não for a mesma, é a sua aposentadoria que vai te dar o resguardo ali. Então, não aposenta errado. Se for para aposentar errado, é melhor não aposentar. Tem que aposentar certo, fazendo valer todos os direitos. Vamos ver as fotinhos das pessoas que foram lá no escritório da DEFERE. Está aí para você na tela. Olha só que legal. A Hortência foi lá saber da sua aposentadoria, né, Leandro? Isso, a Hortência saiu da DEFERE, né, tô sabendo dia, mês e ano que vai se aposentar. Olha que legal. Maravilha, parabéns. Dona Maria Aparecida já com a cartinha. Exato, Maria. Momento histórico, hein, sendo recebido pelas mãos de Leandro e Lia, muito né, bom, Dona aposentada. Maria Aparecida, parabéns. Ó, Dona Maria de Lourdes com o esposo Genésio. Dona Maria que aposentou, Leandro? Sim, Maria de Lourdes, bem aposentada. Isso é parabéns. Muito bom. Seu Noel também já com a cartinha. Várias aposentadorias, hein, Leandro? Que beleza. E veja só, Maria, veja quantas, né? Parabéns. Se nós formos computar quantas cartas, né, Neto? Puxa vida, hein? Nós já mostramos aqui no programa. É verdade, São Leandro. Milhares, né? Não chegou a milhões ainda. Não chegou a milhões ainda. Mas milhares, sim, hein? Com certeza. Se nós recapitularmos, né, Neto? É verdade, São Quantas pessoas conseguiram, né? Se aposentar. Uma honra imensa. Uma alegria, né, Leandro? Uma alegria. Exato. Leandro, obrigado pela sua participação. Terça-feira conosco novamente. Querendo aqui, Deus, né? Até terça, obrigado mais uma vez pela honra. Até terça, querendo Deus, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado. DEFERE no programa Piracicaba Agora.